Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Estamos aqui com a série Os Bancos Digitais de Deus na Terra e eu tenho certeza que vai ser edificante na tua vida, na sua casa, na sua família. E agora nós vamos falar de um banco digital que Deus deixou aqui para abençoar a vida daqueles que depositam dinheiro nele. Eu estou falando de mendigos. Eu não sei como que você trata mendigo. Geralmente as pessoas olham e dizem assim até, é vagabundo, tem que trabalhar. Deixa eu dizer algo para você bem interessante. Quando nós encontramos uma pessoa que está mendigando, provavelmente foi que o diabo já roubou tudo daquela pessoa. E a pessoa chegou no maior nível de escassez que pode, que é mendigar, é pedir uma ajuda, é pedir esmola. A Bíblia vai contar a história de um homem que o nome dele chamava Bartimeu. Na verdade, ele não tinha nome, porque a palavra Bar significa filho e o Timeu era o nome do pai. Significa Bartimeu, filho de Timeu. Este homem estava mendigando, ele estava pedindo esmola. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus passa e ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na hora que ele começava a insistir, as pessoas mandavam ele calar, e ele continuou insistindo até que ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele disse, vai chamá-lo. Chegou perto daquele homem e disse, o mestre te chama. Olha que interessante que a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Em uma história muito interessante é que o Timeu, que era o pai, tinha lutado contra, ou pelo menos tendo a resistência contra o governo, e o governo da época mandou arrancar os olhos de Timeu e enforcar em praça pública. Pelo menos tem esse comentário, essa história. E pegou o filho dele, cegou e colocou ele para ter esmola, para pedir esmola. Então a história dizem que na hora que ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aí Jesus chama ele, a Bíblia diz, lançando a capa. Por quê? Porque aquela capa era uma capa que tinha doado para ele, que dava o direito dele mendigar naquele lugar. Então Jesus chama ele, já joga a capa fora, e com certeza ele disse, eu não vou precisar mais disso. Jesus pergunta a ele o que queres que eu te faça. Ele disse, eu quero tornar a ver. Em outra versão disse, eu quero ter vista. E Jesus disse, então vê. E ele voltou. Jesus sempre abençoou os mendigos. Jesus sempre teve a misericórdia dos mendigos, dos pobres. Por quê? Porque sabe que eles são uma forma de você fazer justiça. Ora, quem faz justiça é justo. E se você é justo, a sua descendência não vai mendigar um pão. O salmista disse, eu nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar um pão. Agora, justo é quem faz justiça. E o mendigo, ele é uma forma que está na terra para você fazer justiça. Agora, preste atenção. Existem muitos mendigos que estão na rua e alguns deles estão simplesmente vestidos de mendigo, porque eles não são. Alguns deles são anjos que estão na terra, que vão ser guardiantes da cidade. Eles estão até vestidos de mendigo, parece com mendigo, mas não tem nada de ver de mendigo. Eu me lembro de um homem que eu estava na Suíça e eu já estava 12 dias de jejum eu estava no jejum prolongado. Então eu saí do Portugal, fui para a Suíça, estava em jejum. Naquele 12º dia, então eu fui ministrar na igreja e era numa vigília. Quando nós voltamos, já era de madrugada, estava muito frio. E um homem estendeu as mãos para mim assim e disse para que eu desse uma ajuda para ele. E eu disse para ele, eu não sei falar francês. Aí ele falou inglês e eu também falei, não speak English. Aí ele falou um pouco em português, falou em português, um pouco em português. Então a amiga estava comigo, eu entendi algumas coisas e chamou o intérprete e ele disse, eu quero comer. E eu fui lá e mandei fazer. Não estava 12 dias que eu não comia. E eu, então, mandei fazer aquele pão, que pôs lá todos os que eram de direito, colocou um queijo, mandou pôr na chapa, aquele queijo derreteu, aquele cheiro penetrava dentro de mim. Então eu fui e entreguei
para aquele homem, comprei também a sobremesa, comprei o refrigerante que ele queria, tomei tudo e dei a ele. Só que é incrível, porque aquele homem falava praticamente em 3 idiomas. E depois que nós foi embora, eu percebi algo. Aquele homem estava carregando um saco, com cheio de coisas velhas, latas velhas, com frio, de madrugada e me pedindo comida. Interessante é que na Suíça não tem esse tipo de mendigo. Não sei se você vai acreditar ou não, mas para mim, aquilo não era um mendigo normal ou se Deus estava me testando. Quando Deus está testando alguém, Ele vai colocar pessoas que você normalmente vai tentar desprezar. Por quê? Porque foi assim que Jesus veio, simples. Filho de um carpinteiro. Filho de uma mulher que nem era casada e estava grávida. Quase ninguém quis aceitar Jesus. Jesus entendia do que era falar sobre o pobre. Jesus entendia do que era falar da pessoa simples. Mas Jesus também entende quando aqueles que estão mendigando na rua, esperando que alguém se levanta e faça justiça. Deixa eu dizer algo para você. Não julga ninguém. Quando você vê um pobre, que nós já falamos sobre isso no vídeo anterior, quando você vê um mendigo, saiba que eles é um medidor da sua justiça. Se você depositar dinheiro neles, Deus não deixa faltar em você. Ah, mas pastor, tem muitas aí que deveriam estar trabalhando. Deus está julgando a sua justiça. Tem algumas pessoas que dizem assim para mim, eu não dou dinheiro não, esses pessoal que foi mendigo, pedindo, porque senão eu vou alimentar a droga, vou deixar alimentar, ele vai alimentar uma droga, porque se eu quiser comida eu dou, mas dinheiro não. Deixa eu dizer outra algo interessante. Se alguém tiver com muita vontade de fumar uma droga e for tomar uma bebida alcoólica, e ele está de um nível que está disposto a matar por aquilo, mas ele decide não matar. Ele decide chegar em você e dizer, pedir, me dá R$ 5, 5 euros. E você diz, não, não dou. Eu só vou dar comida. E aquela pessoa sair e assaltar e matar alguém, eu vou perguntar, quem será o culpado? Porque Deus levou ele para você fazer justiça. Ah, mas ele ia fumar droga. O que vai fazer quando você entrega não é problema seu. Daí para frente é problema dele. Aí ele será julgado por ele ter feito uma escolha errada, em vez de comprar comida, ter comprado droga, ele será julgado por isso. Porém, se você fazer justiça, o julgamento cai sobre ele. Mas se você negar a mão de quem te pede, provavelmente vai cair sobre você. Pense sobre isso, né, quando alguém estender as mãos, e mesmo que você não queira dar, se você tem um compromisso, nunca diga que não tem. Diga que você não pode, que você tem um compromisso, que você até tem, mas não pode ajudar. Porque se você falar que não tem, e então a Bíblia diz que aquele que diz que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Porque se você diz que não tem, e tem, você mentiu, então não vale a pena você ficar com ele. Deixa eu dizer algo. Deus trabalha por códigos. Ajude aquele que está ao seu próximo, aquele que estende as mãos. E com certeza o Senhor te recompensará de uma forma extraordinária e nunca faltará dinheiro no teu bolso. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Detalhe, esse é muito interessante. Por quê? Porque mendigo, quando você oferta nele, você está dando um ato profético que significa alívio. Alívio. Cada um tem uma simbologia. Então, se você dá alívio para alguém no dia da sua aflição, Deus vai te aliviar. Pois a Bíblia diz, se você ajuda o pobre, repreende, não ajuda o pobre, ele clamará e Deus julgará a causa dele. Deus abençoe.